Deixa eu puxar aqui. E eu vou botar para apresentar. Vou sumir um pouquinho da tela que eu tenho que puxar por aqui. Peraí. Aonde eu vou? Então, tá dando para ver aí? Sim, Tá, perfeito. Né? Tá em tela completa. Pronto. Então, gente, o hinduísmo, né? Que vocês podem entender que a gente tem essa religião predominantemente na Índia, né? Onde nós temos aí essas estátuas, esculturas, curiosamente azuis. Eu quero que vocês fixem bem nessa imagem, né? Porque isso daí vai dar um embasamento muito bom para o que o Wilcock traz assim de primeira, justamente porque tentam apagar a história, mas acontece que nós temos aí rastros, né, que são deixados, e alguns propositais, outros não. E esses seres, não é à toa, não é porque curtiram pintar, botar coloridinhas estátuas, principalmente de Krishna, que aparece com esse azulzinho claro e meio purpurinado. Eu acho que vocês conseguem imaginar que a gente tem aí arcturianos e outros povos, até intraoceânicos, com uma cor azulada e intraterrenos, né? Então, para a gente que está desperto, é muito familiar esse tipo de característica, né? Mas para quem não está, isso é meramente decorativo, vamos colocar dessa forma, né? Preso a crenças e outras formas de explicação que não são as verdadeiras, né? Então vamos lá. O hinduísmo é uma religião indiana, ou Dharma, né? Uma ordem religiosa universal ou modo de vida seguido por seus adeptos. É a terceira maior religião do mundo, com mais de 1,2, 1,5 bilhão de seguidores, conhecidos como hindus, o que representa entre 15% e 16% da população global. Isso foi tirado da Wikipedia. É só para vocês terem uma noção do tamanho dessa religião. Nós aqui, na cultura ocidental, a gente acaba não tendo tanto contato com todas essas crenças orientais, e que, particularmente, são maravilhosas no sentido do rastro da história original, né? Porque a impressão, não é impressão, né? A gente fala a impressão que dá, é que aqui a coisa foi muito mais apagada, intensamente apagada no Ocidente. E no Oriente a gente consegue resgatar um pouco mais dessa história milenar, inclusive da própria medicina, né? E onde é que a gente chega? Nós chegamos no Samvartaka, né, que é uma força ou poder divino, normalmente usado pela divindade Indra. Essa palavra vai ser muito usada pelo Wilcock durante toda a descrição dessas profecias, justamente porque ela está ligada diretamente ao hinduísmo. E a gente começa falando, quem aí já não ouviu, a gente já fez várias lives, a Anne traz com uma propriedade, né, geográfica e astrológica muito legal a questão do ciclo solar. A gente tem esse ciclo solar 25, tão falado pelo Luiz Antônio Peixoto Vale, que nada mais é do que esse ciclo de 25 mil anos, né, que é cíclico, é histórico dentro da história do nosso planeta. E dentro do hinduísmo, a gente tem justamente o Samvartaka falando do final desse ciclo e do que acontece, que é muito semelhante ao que conhecemos hoje como flash solar. Então, quando a gente liga a palavra Samvartaka, a gente liga diretamente ao que nós chamamos hoje de flash solar. Olha aí, ó, o povinho azul, vou deixar nessa tela para falar para vocês. E por que o Wilcock ele traz as referências sobre o flash solar hindu, né? Porque quando a gente olha para essa estátua em específico, que é azulzinha, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que eles têm características, inclusive dos olhos, às vezes com mais braços, que não são humanos, né? Esse terceiro olho aí na testa, bem aberto, como se eles tivessem uma noção e uma visão consciencial muito maior, que é a terceira visão, né? Nós temos também algumas estátuas em que o corpo deles brilha, é como se fosse cintila, né? E o que é interessante que ele fala que é o seguinte,
toda a descrição que a gente tem dentro da crença hindu diz que eles chegam do espaço, olha isso está escrito, tá? E que a Terra fica bonita quando eles olham de cima, que dá a entender que eles conseguem enxergar a Terra de cima. E se eles conseguem enxergar a Terra de cima naquela época, a gente supõe e pressupõe que o quê? Existiam naves, né? E um dos relatos do Wilcock, ele cita o que nós conhecemos como Vimanas. Deixa eu passar aqui. Ah, aqui tem mais estatuazinha azul, para vocês verem como é que isso é predominante lá na Índia, né? O povo azul, de cor azul. E aí a gente tem aqui esse Krishna, né? E é porque a foto não saiu muito nítida, mas ela tem um brilhozinho justamente para mostrar que ele é purpurinado, tá, gente? E olho grande. E o olho... E olhos bem grandes. Olhão. Exatamente, né? Nada parecido com olhos pleiadianos e de outras raças, né? Humanoides, no caso. Né? Aí nós chegamos aqui, eu gostei muito dessa... Essa daí é uma figura ilustrativa, óbvio, mas eu achei bem legal para trazer para vocês, para a gente ter uma ideia, quando a gente fala do povo antigo, né, que a gente pode chamar de ancient people, né, que eram caçadores e coletores, eram muito atrasados. Então, não, né? Quando a gente fala de Vimanas, olha aí, né? Então, acho que ilustrou muito bem uma cidade, eu olhei, aquela sensação de que, nossa, eu conheço isso. Então, eu trouxe para vocês olharem bem, que eu acredito que outras pessoas também vão ter a mesma sensação que eu. E um dos relatos do David, ele cita esse texto hindu, que é o Vimanika Shastra, que descreve o uso de uma máquina voadora e como ela foi construída. E aí, um cara chamado Talpade, em 1895, tá, pegou esse relato das Vimanas, que está lá no livro sagrado dos hindus, e que por acaso tem um manual de instruções de como construir uma Vimana, e ele seguiu à risca para construir a Vimana, e adivinhem, ele colocou de diferente um motor de implosão a mercúrio, né? E que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, que nada mais é do que um tipo de mercúrio eletrificado que circula uma turbina em espiral, tá? E emula... Eu tenho que pegar a cola aqui no caderno, porque assim, eu fiz um roteirinho para não esquecer de nada. A forma natural de vórtices de água. E adivinha, gente, funcionou. Funcionou. E o negócio levitou e voou. Como assim? Com motor de infusão a mercúrio. Então, foi pego de um texto sagrado, hindu, onde a gente tem a descrição da Vimana, e o cara resolveu fazer, resolveu construir. Aí, ó. Aqui para vocês darem uma olhada. Né? Tem que correr um pouquinho, não, gente, senão uma live inteira. Não, tá? Não por acaso aquelas máquinas de guerra da Alemanha na Segunda Guerra se chamavam Der Glock. Der Glock tinha esse mesmo modelo, o sino. Exatamente. Eu até tirei da apresentação, eu tinha colocado, mas ia ficar muita coisa. Quando eu vi, a Anne colocou 40 e poucos slides, eu falei, não, gente, a gente vai ficar 3 horas igual o Wilcock. Não, esquece. Então, e aí foi descoberto também teve outro cientista que também chegou a essa conclusão de experimentar, construir alguma coisa baseada, né, nesse motor que o próprio Talpade fez, né, justamente para exemplificar que o motor funcionava e para provar, né? E eu trouxe aí para vocês também uma notícia, tá, que fala justamente sobre essa experimentação do Talpade, que é o nome dele em indiano, gente, é Shivka, desculpa, não sei falar direito isso, Babuji Talpade. Ele era membro do Maharashtra e lançou uma aeronave não tripulada chamada Maruchaka, né? E esse acontecimento é anterior ao famoso voo dos irmãos Wright, em 1908, considerado o primeiro voo oficial da história da humanidade.
né, com 13 anos. O que é mais notável é que, em 2004, o Jornal da Índia, o Times of the India, confirmou que Talpede usou os princípios da energia solar combinados com o uso de mercúrio para projetar sua aeronave. Isso se refere ao conhecimento dos Vimana, antigos palácios voadores mitológicos ou carruagens descritas em textos hindus e épicos sânscritos, dos quais o Pushpaka Vimana do rei Ravana é o exemplo mais citado. Ou seja, isso daí é aquilo. Mata cobre mostra o pau tá aqui. Né? Não tem o que discutir. O cara fez o experimento, funcionou, né? Só que, como tudo na história que eles não querem que a gente saiba, enfia debaixo do tapete para ninguém ver. Né? Deixa eu tirar um pouquinho da tela, porque tem muita coisa para falar para vocês agora. Peraí. Deixa eu voltar a enxergar vocês. Então, gente, e aí a história se desenrola como? O Dr. Vitor, que era um cientista curioso, tá? O que ele observou? Um acontecimento que é o seguinte: as trutas, quando elas vão subir a cachoeira, elas quase que voam, né? Para poder fazer a desova, enfim, né? E aí ele foi observar o movimento das trutas e, curiosamente, ele notou que as trutas, elas levitavam, praticamente levitavam, e conseguiam desafiar a força, a lei da gravidade, né? No caso. Ele começou a estudar intensamente aquilo e descobriu que nessa coisa delas subirem a cachoeira, existiam correntes gravitacionais que impulsionavam-as para que elas conseguissem ascender e fazer esse movimento. E aí o que ele fez? Ele simulou como um spinning, ele simulou esse mesmo movimento de forma toroidal, e aí aperfeiçoou esse motor que o Talpede fez lá atrás, ele aperfeiçoou esse motor e construiu, tá, uma outra aeronave bem parecida com o que o Talpede fez. E só que tinha uma coisa, eles não sabiam, na época que o Victor fez isso, não sabiam como pilotar direito essa aeronave, justamente porque a forma gravitacional dela era muito intensa e para controlar ficava difícil, né? Mas foi uma quebra de paradigma e que também não citam, né? Eu acho engraçado que nessa hora o Wilcock ri e fala assim, não, são coisas assim que são... Nossa, tá caindo tudo ali de cima. Enfim, são coisas que não são importantes, que são dignas de serem colocadas de lado, né? Mas tá tudo certo. E aí... Talvez vocês tenham visto, talvez o pessoal tenha visto um vídeo que anda circulando bastante aí pelas redes sociais, especialmente o Instagram, que é uma semente em formato de espiral que o pessoal abre a torneira e ela sobe o fluxo da torneira, ou seja, absolutamente na vertical. Então esse é o... Parece mágica. Pois é, mas quando a gente fala de campo eletromagnético, quando a gente fala de campo energético, a gente vai falar de energia frio ou do éter. Isso tudo começa a fazer muito sentido. Só que aí uma outra live não dá para a gente entrar por essa senda. Então a gente foca aqui, né, nessa questão que até o Wilcock saiu um pouquinho, mas o que ele quis exemplificar com isso tudo, qual é o resumo da história? Por que ele trouxe essas duas histórias, tanto da experimentação da Vimana, como vocês quiserem chamar, né, como do Vitor, que estava observando as trutas, é que dentro desse contexto do livro sagrado hindu, existem verdades e verdades comprovadas. Né? E é aí que a gente vai chegar um pouquinho mais para frente na história do flash solar. Tá? E os Vedas também falam, Vedas, enfim, de embarcações voadoras incríveis e que também voavam sobre as montanhas, sobre os oceanos, sem fazer nenhum barulho, e fazendo, muito pelo contrário, sem fazer nenhum barulho, fazendo um som muito agradável. Quem nunca ouviu, inclusive na meditação que nós fizemos em Garuva, tiveram pessoas antes da linda Vanessa iniciar a musicoterapia. Muitas pessoas escutaram, estou me arrepiando de novo, um som muito gostoso, como se fosse de um motor de nave ligando assim, ó. Bem suave. Tá? Então,
era esse som que era ouvido, justamente relatado, né, pelos Vedas, com relação ao som que eles escutavam dessas embarcações, um zumbido bem suave. Então, a conclusão que a gente chega é que existiam várias sociedades extraterrestres lá atrás, tá? Que eram denominadas como povos antigos, onde alguns tinham pele azul, pareciam humanos, eram humanoides. E quando a gente olha essas esculturas, quando a gente olha esses relatos, as estatuetas, quando nós olhamos as tábuas sumérias e vemos aqueles barbudos, aqueles seres gigantes, quando a gente olha aquelas portas gigantescas que a gente não sabe de onde saiu, por que vai fazer uma porta de 7, 8 metros de altura, do tamanho do humano? Né? Então, assim, a história deixa rastros, como eu disse. E cabe a nós olhar esses rastros. A gente precisa olhar, mas olhar com os olhos de questionamento. Porque se a gente não olhar assim, a gente deixa passar. E o que nos induz a não olhar dessa forma é justamente a correria que a gente fica no dia a dia. Né? Então, assim, olhem com olhos de observação, né? De por quê, para quê, que vocês vão conseguir enxergar com muito mais clareza o que está ali na cara da gente. Né? E aí, vamos lá, a própria NASA, como o Wilcock falou, diz que existem mais de 40 bilhões, não são milhões, bilhões de planetas como a Terra. E a gente começa a acessar esses dados, que são dados oficiais, e você diz assim, então, se são 40 bilhões de planetas feitos a Terra, não tem gente extraterrestre, imagina, sabe? Nós somos a única raça absoluta, poderosa, linda, tchutchuca, aqui nesse lugarzinho, sabe? Não. Eu fico abismada de ainda escutar um ser humaninho falando uma coisa dessa. Isso daqui é um desabafo pessoal. Quando a pessoa fala uma coisa dessa para mim, eu só faço assim, beijo, tchau, gente. Obrigada. Tudo bem, está no seu caminho, mas não dá nem para conversar. Vocês concordam comigo? Porque, vamos lá, né? Isso é base científica, dado científico, enfim. Vamos voltar. E aí, quando você começa a acessar esses dados e entra na história do DNA, com o que você se depara? Né? Com um subproduto da geometria sagrada, a mecânica quântica, que foi concebido para criar moléculas, tá? E que elas são criadas justamente a partir do contato com toda essa energia vital que nos cerca. O David entra nessa parte do DNA justamente para exemplificar, de novo, que dentro desses livros sagrados também existem relatos sobre a questão da alteração do nosso DNA quando existe a iminência de um flash solar. Como aconteceu no passado e está acontecendo hoje. A alteração de toda essa engenharia adâmica através do que nós chamamos flash solar. E aí a coisa buga. Porque fala-se da questão do aumento de frequência também, ele traz isso. E o aumento de frequência causa uma alteração corporal, uma alteração na matéria. Isso tudo está dentro da explicação do livro sagrado hindu. E essa alteração faz com que alguns não aguentem e partem dessa para outra, e outros conseguem fazer essa mudança por completo e não morrem, ficam como seres mais evoluídos. Se isso aconteceu lá atrás, nesse ciclo de 25 mil anos, e a gente está repetindo, vocês veem que o embasamento do texto é igual ao que a gente está vivenciando, gente.